Você já passou por uma situação em que alguém claramente te desrespeitou, e mesmo assim você ficou em silêncio? Não por fraqueza, não por medo, mas porque, no fundo, você sabia que responder da mesma forma só aumentaria a confusão e tiraria sua paz. Com o tempo, a gente percebe que há batalhas que não merecem nossa energia, e que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra dita com raiva. Muitas pessoas, especialmente aquelas que já passaram dos 50, sentem que o mundo ao redor anda cada vez mais barulhento, impaciente e agressivo. Opiniões são jogadas como pedras, e respeito parece se tornar uma raridade. No entanto, essa fase da vida também nos oferece um presente valioso: a possibilidade de olhar para tudo com mais calma, com mais sabedoria, e de agir com mais propósito. É natural querer ser respeitado. É um desejo humano, universal. Mas existe uma diferença entre exigir respeito com gritos e inspirar respeito com presença. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Em vez de reagir com impulsividade diante de provocações, a proposta aqui é algo muito mais elegante: cultivar atitudes que, silenciosamente, desarmam qualquer um que tenta te diminuir. Atitudes que mostram, sem alarde, que você conhece o seu valor. A filosofia estoica, nascida há mais de 2000 anos na Grécia e florescida em Roma com pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, traz ensinamentos que continuam incrivelmente atuais. Ela nos convida a refletir sobre o que realmente está sob nosso controle. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não prega frieza ou distanciamento emocional, mas sim força interior, discernimento e equilíbrio. Em um mundo onde tanta gente reage no impulso, o verdadeiro sábio é aquele que escolhe como vai responder. Ao longo dos anos, a vida vai nos testando. No trabalho, na família, em círculos sociais, sempre haverá alguém que tenta medir sua paciência, desvalorizar sua experiência, ou simplesmente te provocar sem motivo. Mas você tem escolha. Pode entrar no jogo, ou pode permanecer firme na sua paz. E essa força tranquila, essa postura firme e ao mesmo tempo compassiva, é o que realmente transforma relações e inspira respeito verdadeiro. Este vídeo é um convite, uma pausa na correria do dia a dia para refletir sobre 5 atitudes inspiradas na filosofia estoica que te ajudam a lidar com o desrespeito de forma madura, estratégica e serena. Não se trata de teorias distantes ou conselhos vazios. Cada uma dessas atitudes será apresentada através de histórias reais, inspiradoras, que refletem a sabedoria de quem vive com propósito. São lições para aplicar na prática, no cotidiano, com pessoas que muitas vezes não vão mudar, mas que, ao verem sua transformação, acabam se transformando também. Você não precisa ser filósofo, nem ter lido todos os livros dos estoicos para entender ou praticar esses princípios. Basta ter o desejo de viver com mais dignidade, com mais paz e com mais consciência de quem você é. E se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo nessa jornada. Então respire fundo, solte as tensões, esvazie o coração de mágoas antigas e prepare-se para redescobrir um poder que talvez você já tenha esquecido: o poder de escolher como reagir e de inspirar respeito, sem dizer uma só palavra. Nos próximos minutos, você conhecerá a história de Antônio, um homem comum, já na maturidade da vida, que encontrou no silêncio e na sabedoria interior uma forma poderosa de enfrentar o desrespeito. E a partir dessa história, mergulharemos juntos nas 5 atitudes estoicas que podem transformar sua forma de se posicionar no mundo. Parte 1. A sabedoria silenciosa de Antônio. Era um domingo de manhã, e o céu estava calmo como raramente se via naquela cidade costeira. Antônio, aos 58 anos, tomava seu café preto forte na varanda, com o jornal ainda dobrado ao lado da xícara. A brisa do mar tocava seu rosto com leveza, e o barulho das ondas ao longe parecia lembrar: está tudo bem agora. Viúvo há quase 5 anos, Antônio aprenderá a conviver com o silêncio. A solidão já não o assustava como antes. Depois de uma vida dedicada à carreira executiva e à criação da filha, agora era o momento de simplesmente
Existir. Sem correr. Sem provar nada para ninguém. Morava em um bairro tranquilo, rodeado por conhecidos de longa data, e frequentava um clube tradicional, onde muitos dos velhos amigos também se encontravam nos fins de semana. Lá jogavam dominó, conversavam sobre política, riam das lembranças do passado. Às vezes, discutiam por besteiras. Mas havia um homem em especial, Jorge, que parecia carregar consigo uma certa amargura, e sempre fazia questão de despejá-la sobre os outros. Jorge e Antônio tinham histórias parecidas. Ambos haviam sido líderes em suas áreas, criaram filhos, enfrentaram perdas. Mas, ao contrário de Antônio, Jorge parecia não aceitar o tempo. Vestia-se com ares de vaidade juvenil, falava alto, interrompia os outros, principalmente, implicava com Antônio de forma sutil e constante. Antônio, ainda com esse discurso calmo, você devia mostrar mais pulso, dizia rindo, diante dos outros. Ou, você deixou a vida te acalmar demais. Daqui a pouco tá virando monge. Seguido de risos forçados e olhares desconfortáveis. Durante muito tempo, Antônio apenas olhava. Não rebatia. Não sorria. Não se retirava. Apenas permanecia ali, inteiro, calado, observando. Seu silêncio não era omissão, era decisão. Uma escolha. Um dia, sua filha Letícia, uma jovem mulher na casa dos 30, firme e amorosa, o visitou para o almoço. Sentaram-se na varanda depois da refeição, como sempre faziam, e conversavam sobre a vida, o trabalho, os netos. Pai, posso te perguntar uma coisa? Disse Letícia, encostando a xícara de chá na mesa. Claro, filha. Por que o senhor nunca responde o Jorge? Eu já ouvi ele te alfinetar tantas vezes. Se fosse comigo, eu já teria colocado ele no lugar dele há tempos. Antônio olhou para o mar, respirou fundo e sorriu com ternura. Letícia, o respeito que importa é o que a gente sente por si mesmo. O do outro vem ou não vem, e a gente aprende a não depender disso. Jorge não fala comigo, ele fala com a dor dele. E eu não preciso responder à dor de ninguém com mais dor. Letícia ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca tinha escutado aquela frase, mas ela fez sentido como poucas coisas na vida. Mas não é difícil ficar quieto, pai? Às vezes dá vontade de se defender. Claro que dá, filha. Somos humanos. Mas com o tempo, a gente aprende que defender o ego é gastar energia que poderia ser usada para viver em paz. Hoje, eu escolho a paz. Sempre que posso. Letícia enxugou discretamente uma lágrima. Seu pai sempre tivera força. Mas agora, percebia, aquela força vinha de outro lugar. Um lugar mais profundo. Um lugar que não fazia barulho, mas se sentia no ar. Nos dias que se seguiram, Antônio continuou indo ao clube. Jorge continuou tentando provocar. Mas aos poucos, algo mudou. As frases sarcásticas começaram a perder o impacto. Os risos que antes acompanhavam suas provocações passaram a soar vazios. E, um dia, sem querer, alguém disse em voz baixa: o Jorge é só barulho, o Antônio é classe. Essa frase não chegou aos ouvidos de Antônio, mas, de alguma forma, ele assentiu. Porque o respeito verdadeiro não precisa ser ouvido. Ele se instala no olhar das pessoas, no modo como te escutam, na forma como te chamam pelo nome com um certo cuidado. Certa tarde, ao pegar um livro antigo de filosofia que estava na estante, Antônio releu uma citação de Marco Aurélio que havia grifado anos atrás. A melhor vingança é ser diferente daquele que te causou dano. Ele fechou o livro devagar, sorriu e pensou: não preciso vencer ninguém. Preciso apenas continuar sendo quem eu escolhi ser. Essa história simples, silenciosa e profundamente humana é o que inspira as 5 atitudes que você verá a seguir. Atitudes que não vêm de livros apenas, mas de vidas vividas, de dores atravessadas, de maturidade construída com o tempo. Cada uma delas tem o poder de transformar não apenas como você lida com o desrespeito, mas também como você se vê. Porque, no final das contas,
O que mais intimida quem te desrespeita não é a sua reação, mas a sua serenidade. Parte 2. 1. Silêncio estratégico. Imagine a seguinte cena. Você está em um jantar de família. Tudo parece correr bem, até que um parente, sempre ele, solta aquela frase atravessada, aparentemente inocente, mas que carrega veneno. Todos à mesa se entreolham. O silêncio se instala. Os olhos se voltam para você, esperando sua reação. E aí? A maioria das pessoas responderia no impulso. Diria algo para se defender, para se impor, para não ficar por baixo. E, com isso, o que era um comentário desagradável se transformaria em um conflito aberto. O que era apenas uma cutucada vira tempestade. E no fim, quem perde a paz é você. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher como reagir. E, muitas vezes, a escolha mais sábia é não reagir de imediato. Sêneca, um dos grandes mestres da filosofia estoica, dizia: apressar-se em responder é um reflexo da alma descontrolada. O silêncio é a resposta dos sábios. Essa frase é mais do que um conselho. É um convite à reflexão profunda sobre autodomínio. O silêncio estratégico não é covardia. É força. É como um escudo invisível que protege sua paz interior. Quando você escolhe o silêncio diante de uma provocação, está dizendo, com elegância: eu não dou a você o poder de tirar minha tranquilidade. Antônio sabia disso. Quando Jorge lançava seus comentários ácidos, ele poderia facilmente responder à altura. Tinha argumentos, tinha inteligência, tinha história de vida. Mas preferia observar, respirar fundo e manter-se firme no seu centro. Isso não significa aceitar tudo calado, mas sem saber quando vale a pena responder e quando é mais sábio permanecer em silêncio. A história de Dona Celina é um bom exemplo disso. Aos 62 anos, mãe de 3 filhos já adultos, ela morava com o mais novo e a nora, que, vez ou outra, soltava indiretas sobre a presença dela na casa. Algumas pessoas aqui já se aposentaram, né? Mas continuam, por perto. Dona Celina ouvia, respirava e continuava a cuidar do jardim, fazer seus bordados, preparar o café da tarde para todos. Nunca retrucava, mas também nunca se fazia de vítima. Sua presença era serena, firme e, com o tempo, até a nora passou a silenciar diante dela. O silêncio estratégico é isso. Uma presença que impõe respeito sem palavras. É a arte de responder com a própria postura. É deixar que o outro se escute no eco do próprio veneno. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a tranquilidade em meio à provocação é o maior sinal de grandeza. E é essa tranquilidade que desarma, porque o provocador espera o conflito, mas se confunde diante da serenidade. Espera fogo e encontra calma. Se você quer aplicar o silêncio estratégico no seu dia a dia, comece treinando pequenas pausas. Ao ouvir algo que normalmente te irritaria, respire antes de responder. Conte mentalmente até 3. Pergunte-se: item isso merece minha energia? Item essa pessoa realmente importa? Item o que ganho ao responder agora? Às vezes, a melhor resposta é um olhar firme. Outras vezes, é mudar de assunto. Ou apenas continuar o que estava fazendo. E, quando for necessário falar, que seja com clareza e compostura. Não para ferir, mas para colocar limites com elegância. Ao praticar o silêncio estratégico, você percebe algo precioso. Não reagir de imediato não é passividade, é domínio. E o domínio de si é a base de todo respeito verdadeiro. Dona Celina, com o tempo, passou a ser chamada de a rainha da casa. Não por ter gritado ou exigido, mas porque seu silêncio, cheio de presença e dignidade, dizia tudo. Parte 2. Olhar compassivo. Há um tipo de sabedoria que só o tempo nos dá. A capacidade de olhar para o outro e enxergar, por trás das palavras duras ou das atitudes ríspidas, um coração ferido. É o que chamamos de olhar compassivo. E ele tem o poder de desarmar qualquer desrespeito, sem que seja preciso levantar a voz. Na juventude,
Muitas vezes acreditamos que precisamos revidar, enfrentar, provar nosso ponto. Mas com os anos, vamos percebendo que nem toda ofensa é pessoal, e que, na maioria das vezes, quem tenta nos ferir está, na verdade, lutando com a própria dor. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: quando alguém te insulta, lembre-se, aquilo que ele diz fala mais sobre ele do que sobre você. Essa frase simples carrega um poder imenso. Ela nos convida a dar um passo atrás e observar com mais clareza o que está por trás da agressão. O que motiva alguém a atacar o outro gratuitamente? Foi exatamente isso que Antônio aprendeu a fazer com Jorge. Ele não via apenas um homem sarcástico. Via um homem frustrado, tentando, de algum modo, manter-se relevante. Um homem que ainda não havia feito as pazes com o tempo, com as perdas, com as escolhas da própria vida. E isso não o tornava coitadinho, mas sim humano. E, como humano, merecia compreensão, ainda que à distância. A compaixão não significa aceitar tudo ou permitir abusos. Significa, sim, não carregar o veneno do outro para dentro de si. Significa ver a dor do outro sem absorvê-la. Ter empatia, mas manter seus limites. O senhor Augusto, por exemplo, viveu uma situação marcante. Aos 65 anos, após a morte de seus pais, teve problemas com o irmão mais novo em relação à herança da família. O irmão o acusou injustamente, fez insinuações em reuniões familiares, espalhou boatos. Durante meses, Augusto carregou aquela dor. Mas, em vez de reagir, começou a observar o comportamento do irmão com mais atenção e percebeu que, no fundo, ele agia por medo. Medo de ficar sozinho. Medo de ser deixado de lado. Com essa percepção, Augusto escolheu o caminho da compaixão. Não para se reaproximar, mas para não alimentar ressentimentos. Ele disse: não vou alimentar ódio dentro de mim. O que ele faz diz respeito a ele. Eu sigo meu caminho com leveza. E foi isso que fez. Seguiu com o coração limpo. E, com o tempo, até os familiares passaram a enxergar quem realmente estava desequilibrado na história. A compaixão, nesse sentido, é uma forma de inteligência emocional. É ver o outro como alguém que também está tentando, à sua maneira torta, encontrar sentido e paz. E, por isso mesmo, não se deixar contaminar. Marco Aurélio escreveu: quando te ofenderem, pensa, essa pessoa também é alguém que dorme, acorda, sente dor e medo. Isso ajuda a não reagir como se fosse um inimigo, mas como alguém que ainda está em construção. No dia a dia, você pode praticar o olhar compassivo de maneira simples. Item diante de uma crítica agressiva, pergunte-se: essa pessoa está falando comigo ou com as próprias frustrações? Item ao receber uma grosseria, respire fundo e diga: desejo que essa pessoa encontre mais equilíbrio. Item e, principalmente, não devolva na mesma moeda. Porque quando você responde com compaixão, mostra grandeza e desarma o outro com sua humanidade. O olhar compassivo transforma. Ele muda a energia da conversa. E, muitas vezes, faz com que o outro se escute pela primeira vez. Porque quando não revidamos, damos ao outro a chance de se perceber. Augusto, assim como Antônio, entendeu que não se trata de perdoar para o outro ficar bem. Trata-se de soltar o que nos adoece por dentro. Ter compaixão é também ter amor próprio. É saber que você merece paz. Que não precisa carregar mágoas eternas. Que pode seguir com o coração leve, mesmo que o mundo ainda insista em pesar. E o mais bonito é que, com o tempo, esse olhar se torna natural. Você começa a enxergar com mais bondade, a julgar menos, a desejar menos conflito. E é aí que começa a verdadeira liberdade, a de não reagir como o outro espera, mas como você escolheu ser. Parte 2, 3. Elegância na postura. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre se impor e se posicionar. A primeira exige esforço, elevação de voz, disputa de espaço. A segunda é silenciosa,
Firme nasce daquilo que os estoicos chamavam de virtude interior. É a elegância na postura. Aquela que não precisa gritar, nem se justificar, porque ela simplesmente se impõe pela forma de ser. Nos dias de hoje, em que tantos tentam ser notados pelos excessos de palavras, de opiniões, de imagens, a verdadeira autoridade está em quem entra em um ambiente com serenidade e sai deixando respeito. Essa elegância não tem a ver com roupas ou aparência. Tem a ver com presença. Com aquilo que se sente quando alguém chega. Uma energia firme, mas suave. Uma clareza que não agride. Uma calma que acolhe, mas também delimita. Dona Marlene é o retrato vivo disso. Aos 67 anos, viúva e professora aposentada, mora em um prédio residencial há mais de 2 décadas. Sempre foi discreta, mas extremamente educada. Nunca se envolvia em fofocas de vizinhança, mas todos sabiam que, se algo estivesse errado, ela falaria, com firmeza e sem rodeios. Nos últimos anos, um casal jovem se mudou para o apartamento ao lado. Eram barulhentos, um tanto desrespeitosos com as áreas comuns, e, vez ou outra, faziam comentários irônicos sobre velhos que acham que mandam no prédio. Marlene ouvia, observava, nunca respondeu com grosserias, mas sua forma de agir, cuidadosa, respeitosa, impecável, aos poucos fez com que até eles se calassem. Quando precisaram de ajuda com um problema hidráulico no prédio, foi ela quem indicou o melhor encanador. Quando a jovem do casal teve uma crise de ansiedade no elevador, foi Marlene quem ficou com ela até o socorro chegar. Não se tratava de ser boazinha, mas de ser coerente com seus próprios valores. E isso, com o tempo, impõe mais respeito do que qualquer discurso. Os estoicos acreditavam que a virtude, viver de acordo com o que é justo, correto e íntegro, era a verdadeira medida de grandeza. Epicteto ensinava: não diga aos outros como deve ser, viva de modo que eles queiram imitá-lo. A elegância na postura é exatamente isso. Não tentar convencer, mas inspirar pelo exemplo. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, enfrentava diariamente críticas, traições e desafios políticos. E ainda assim, em suas meditações pessoais, ele repetia: seja como a rocha contra a qual as ondas batem, ela permanece imóvel, e as águas recuam. Essa imagem diz muito. A elegância na postura é ser rocha, firme, serena, silenciosa e resistente. Não porque você quer ser duro, mas porque você já entendeu o valor da sua calma. Se você deseja cultivar essa elegância, comece com pequenas práticas. Item: cuide da sua expressão facial. Um olhar direto, porém tranquilo, comunica mais do que 1000 palavras. Item: preste atenção no tom de voz. Fale baixo, pausadamente. Quem tem certeza do que diz, não precisa gritar. Item: mantenha a coerência. Não diga o que não pratica, e pratique até o que não precisa dizer. Com o tempo, você perceberá algo curioso. As pessoas passam a te ouvir com mais atenção. A presença de alguém que não reage no impulso, que não precisa provar nada, que vive com dignidade, é magnética. Dona Marlene, hoje, é referência no prédio. Não porque exigiu respeito, mas porque viveu de forma respeitável. E, como ela mesma diz, a gente não precisa mandar para ser ouvida. Só precisa agir com verdade. Essa elegância não depende da idade, nem de títulos. Ela depende de uma decisão interna. Eu serei coerente com os meus valores, mesmo que ninguém esteja olhando. E isso será suficiente. No mundo em que todos correm para serem vistos, ser alguém que se mantém firme, sem gritar, é um ato de resistência. E, ao mesmo tempo, um ato de grande beleza. Parte 2. 4. Virtude em silêncio. Vivemos tempos em que muitas pessoas sentem a necessidade de anunciar tudo o que fazem de bom. Postam, comentam, justificam. Como se só tivesse valor aquilo que é aplaudido publicamente. Mas o estoicismo nos lembra: a virtude não precisa de plateia. Ela é seu próprio prêmio. Essa é a essência da virtude em silêncio: fazer o certo,
não para mostrar, mas porque é parte de quem você é. Agir com ética, compaixão e responsabilidade, mesmo quando ninguém está olhando. E o mais incrível, as pessoas percebem. Elas talvez não falem, talvez não elogiem, mas elas notam. E, com o tempo, respeitam profundamente. Rafael, ou melhor, Sr. Sérgio, como é chamado pelos colegas, tem 64 anos e trabalhou por quase 4 décadas como servidor público. Ao longo da carreira, sempre foi conhecido por sua honestidade, pontualidade e generosidade com colegas e cidadãos. Nunca precisou levantar a voz. Nunca fez propaganda de si mesmo. Apenas fazia o seu trabalho, bem feito, com excelência e humildade. Nos últimos anos, à beira da aposentadoria, um novo supervisor começou a insinuar que ele era ultrapassado, que estava acomodado e até insinuou irregularidades, sem nenhuma prova. Sérgio poderia ter entrado em conflito, reclamado com superiores, exigido respeito. Mas escolheu outro caminho. Ele disse: "Eu vou deixar que meus atos falem por mim." E continuou trabalhando como sempre, com calma, atenção e qualidade. Pouco tempo depois, os próprios cidadãos que ele atendia começaram a deixar elogios espontâneos. Um deles escreveu à ouvidoria: "Esse senhor, mesmo sendo mais velho, é o único que realmente escuta com paciência. Ele me tratou como ser humano." Não foi necessário gritar, nem discutir. Foi a virtude silenciosa que respondeu. Epicteto nos ensina: não fale sobre quem você é, mostre. E mostrar, neste caso, é viver de forma coerente. É manter a integridade mesmo sob ataque. É fazer do seu jeito de viver uma resposta firme e silenciosa. O mundo moderno, com suas redes e pressas, estimula a superficialidade. Mas, para quem já passou dos 50, há um tipo de maturidade que se torna uma bússola. O que importa é o que permanece quando ninguém aplaude. A virtude silenciosa também se revela nas pequenas coisas. Item na avó que cuida dos netos sem cobrar reconhecimento. Item no vizinho que ajuda discretamente, sem querer parecer o bom samaritano. Item no voluntário que serve café toda semana no asilo sem nunca postar uma foto. Essas pessoas talvez não sejam lembradas em manchetes, mas carregam consigo uma nobreza rara e poderosa. Marco Aurélio escreveu: ao realizar qualquer ato, pergunte a si mesmo: isso está de acordo com quem eu desejo ser? Essa pergunta é uma bússola ética, uma forma de manter o foco no que realmente importa. Não parecer bom, mas ser bom. Se você deseja cultivar a virtude silenciosa no seu dia a dia, pratique. Item excelência sem exibicionismo. Faça bem feito mesmo que ninguém veja. Item discrição nas boas ações. Ajude sem esperar aplauso. Item consistência nos valores. Não mude sua ética de acordo com o público. Com o tempo, essa forma de viver se torna seu escudo. As críticas passam. A inveja perde força. O desrespeito não encontra brechas. Porque a virtude vivida com coerência é a prova de ruídos. Sérgio, hoje aposentado, continua contribuindo com a comunidade, dando aulas de reforço a jovens da periferia. Pouca gente sabe. Ele não comenta. Mas os alunos sabem. E isso basta. Virtude em silêncio não é passividade. É coragem. Coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo te convida a fazer o fácil. Coragem de permanecer íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. E, sobretudo, coragem de confiar que o respeito mais importante é aquele que você tem por si mesmo. Parte 2.5. Reflexão diária. A vida passa rápido. Quando nos damos conta, já se passaram anos, décadas, histórias inteiras. E muitas vezes, no meio dessa correria, esquecemos de parar, nem que seja por alguns minutos, para nos perguntar: como estou vivendo? A quinta atitude estoica que desarma qualquer tipo de desrespeito, inclusive o mais perigoso, que é o que vem de dentro, é a reflexão diária. Um hábito simples, mas profundo, de olhar para si mesmo com honestidade. Não para se julgar duramente,
mas para se compreender. Epicteto nos ensinava: ninguém pode se aproximar da sabedoria sem antes compreender a si mesmo. E esse processo não começa com grandes revelações. Começa com perguntas simples. Item: o que me afetou hoje? Item: por que isso me incomodou tanto? Item: minha reação esteve alinhada com quem desejo ser? Item: estou vivendo de acordo com meus valores? A senhora Teresa, de 71 anos, criou esse hábito após perder o marido. Foi um momento de profundo luto e recomeço. E, para não se afogar nas próprias emoções, começou a escrever. Todas as noites, antes de dormir, sentava-se à mesa da cozinha, abria seu caderno e escrevia uma frase, uma reflexão, um sentimento. Às vezes, uma só palavra: gratidão. Outras vezes, desabafava com sinceridade: hoje senti raiva, mas também percebi que posso respirar antes de reagir. Esse pequeno ritual, de apenas 5 minutos, se tornou sua âncora, sua oração silenciosa. E, com o tempo, Teresa percebeu que estava se tornando mais leve, mais paciente, mais presente. A prática da reflexão diária nos convida a recolher os pedaços do dia e organizá-los com consciência. É como arrumar a casa da alma antes de dormir. E isso, com o tempo, nos dá clareza. Clareza para perceber que nem todo problema é nosso. Clareza para reconhecer nossos limites sem culpa. Clareza para mudar o que precisa, com gentileza. Marco Aurélio, em seus escritos pessoais, fazia esse exercício diariamente. Suas meditações nada mais são do que um diário de reflexões íntimas. E ele escreveu: nenhuma pessoa pode escapar de si mesma. Então é melhor se conhecer e estar em paz consigo. E talvez essa seja a grande chave. O respeito começa dentro. Quando você se conhece, se perdoa, se cuida, você já não aceita qualquer coisa. Não se rebaixa por aprovação. Não se inquieta com críticas injustas. Não precisa provar seu valor, porque você já sabe qual é. Praticar a reflexão diária é, portanto, um ato de amor próprio. E não exige grandes rituais. Você pode: item escrever uma linha em um caderno antes de dormir. Item ficar em silêncio por alguns minutos com uma xícara de chá, repassando o dia. Item ou, se preferir, fazer perguntas mentais simples. O que aprendi hoje? Em que fui melhor? O que posso fazer diferente amanhã? O mais importante não é a forma, é a intenção. É o compromisso de, todos os dias, voltar para dentro. E quando esse hábito se firma, você começa a viver com mais propósito. Sabe dizer não com tranquilidade. Sabe encarar críticas sem se abalar. Sabe reconhecer quando erra e corrigir com humildade, porque está em constante contato com sua verdade. Teresa, ao longo dos anos, encheu 5 cadernos com suas reflexões. Ninguém nunca leu. Ela mesma disse: escrevo não para lembrar, escrevo para me enxergar. E talvez não haja nada mais sábio do que isso. A reflexão diária não impede que o mundo te desafie, mas fortalece você por dentro. E, diante de provocações, críticas, desrespeitos, você saberá exatamente quem é. E isso basta. Chegar até aqui já é, por si só, uma demonstração de força interior. Em um mundo que nos empurra para reagir, correr, competir e responder no grito, você escolheu pausar. Escolheu refletir. Escolheu buscar outra forma de lidar com os desafios, com sabedoria. Ao longo deste vídeo, revisamos 5 atitudes que, embora silenciosas, são profundamente transformadoras. O silêncio estratégico, que protege sua paz como um escudo invisível. O olhar compassivo, que enxerga além da agressão e reconhece a dor do outro. A elegância na postura, que inspira respeito sem exigir. A virtude em silêncio, que fala mais alto que qualquer justificativa. E a reflexão diária, que fortalece a alma e organiza o coração. Essas atitudes não mudam o mundo lá fora de forma imediata, mas mudam você por dentro. E quando você muda, sua presença muda. E,
Como um efeito em cascata, o ambiente ao seu redor também começa a se transformar. Você passa a incomodar menos, a ser menos reativo, a ouvir mais, a falar menos, a escolher suas batalhas com sabedoria, e muitas vezes, simplesmente não entrar nelas. Porque descobre, como Antônio, como Teresa, como Marlene e tantos outros, que a paz tem mais valor do que a razão. Isso não significa passividade. Muito pelo contrário. Significa coragem. A coragem de não reagir como esperam que você reaja. A coragem de responder com serenidade onde antes havia confronto. A coragem de se manter firme sem endurecer o coração. E essa coragem se constrói, dia após dia, escolha após escolha. Talvez, ao assistir este conteúdo, você tenha se lembrado de alguma situação recente em que foi desrespeitado, ou até de algo antigo, mal resolvido, que ainda mora em você. Saiba que não é tarde para mudar a forma como você se posiciona. Você não precisa voltar ao passado e refazer a cena. Você só precisa escolher, daqui para frente, viver com mais presença, mais consciência e mais leveza. E, acima de tudo, viver fiel a quem você realmente é. Porque no fim das contas, o maior respeito que você pode receber é aquele que nasce do seu próprio olhar no espelho. Quando você se olha com orgulho, com dignidade, com paz, o que os outros dizem importa menos. E, paradoxalmente, é aí que o mundo passa a te respeitar mais. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daquele que te causou dano. Mas eu diria que nem se trata de vingança. Trata-se de libertação. Você merece viver leve. Merece respirar fundo. Merece acordar pela manhã e saber: hoje, eu escolho responder com sabedoria. Hoje, eu escolho minha paz. E se esse conteúdo tocou seu coração de alguma forma, eu te convido a fazer algo simples, mas simbólico. Escreva nos comentários a frase: minha paz vale mais. Isso será o seu compromisso silencioso com tudo o que falamos aqui. E também será a minha forma de saber que estamos caminhando juntos, nessa jornada de autoconhecimento, maturidade e evolução. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por dificuldades. Alguém que esteja se sentindo ofendido, cansado de reagir, ou precisando reencontrar sua força. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. E, claro, se quiser continuar aprendendo comigo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais sabedoria estoica, histórias inspiradoras e reflexões práticas esperando por você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que você siga em paz e fiel a si mesmo. Um abraço carinhoso.